Bom dia, tudo bem? Hoje nós daremos início à apostila 4, tá? Então iremos ver a primeira aula, que fala sobre a transpiração vegetal, tá bom? Na semana passada nós concluímos a apostila 3. E hoje, então, conforme eu acabei de falar, iniciaremos a 4, e é bom que a 4 nem é tão grande, porque esse mês também já não temos tantas datas disponíveis, né? Já é dia 8 hoje. Então, temos poucos dias para estar trabalhando essas aulas, mas eu acredito que vai dar tempo suficiente, tá? Depois, no final do mês, nós encerraremos as atividades por um período e ficaremos um mês de férias. Não sei se vocês viram já. Eu acho que a Laís, de repente, vai mandar para vocês, ou já mandou o calendário, enfim. O fato é que nós daremos uma pausa nas aulas no mês de julho e retornaremos em agosto. E é bem provável que em agosto nós já retornaremos estando na escola presencial, né? Porém não ainda do modo normal como era antes da quarentena, com vocês indo diariamente para a escola, todos os colegas e eu também, os professores normais. É bem provável que na volta em agosto nós faremos algum sistema de rodízio. Ainda não se sabe ao certo como será, porque nem mesmo a diretoria de ensino ou o secretário da educação estabeleceu esse tipo de coisa. E também depende de como vai estar a quarentena, né? Ou como estarão os casos de Covid no mês de agosto. Mas é bem provável que em agosto nós voltemos para a escola, porém ainda em condições um pouco distintas, né? Conforme eu acabei de citar. Mas isso não é uma coisa para nós estarmos discutindo agora, tá? Então eu gostaria que vocês então mantivessem o foco assim nesse padrão das aulas à distância, porque mesmo quando a gente voltar, provavelmente seguiremos assim algumas etapas, tá? Então vamos lá. Hoje nós estaremos trabalhando a questão da transpiração vegetal, que são os processos por onde a água sai do corpo dos vegetais e os vegetais acabam eliminando o excesso de água presente em seu organismo, tá? A transpiração é algo que não é visível a olho nu, tá? Porém, dá para ser diagnosticado através de alguns experimentos, tá bom? Eu vou citar alguns exemplos aqui de alguns, mas também existem mais além desses, tá? Então, primeiramente, vamos relembrar o que é transpiração. Basicamente, transpiração é a perda de vapor d'água quando existe calor, tá? Então nós, mesmo que às vezes não estejamos suando, muitas vezes a gente só pensa em transpiração no suor. Você transpira seco, digamos assim, porque você elimina vapor da água através dos poros da sua pele. Por isso que você tem sede e repõe, porque você precisa repor essa água perdida. Não é só na urina e fezes que nós perdemos água, é também na transpiração. E isso rola o dia inteiro, mesmo quando nós não estamos suando, tá? Nos vegetais é a mesma coisa, tá? Os vegetais, devido ao excesso de calor que eles sofrem, eles podem transpirar. E eles é até pior que a gente, porque como eles são seres imóveis, se eles estão naquele local ali onde está havendo um sol sobre ele vai ter que ficar ali e resistir todo esse calor. Só que o calor aumenta a temperatura corporal. O aumento da temperatura corporal faz a água evaporar. E o vapor da água sai pela pele vegetal, pela epiderme vegetal. Nos vegetais, o nome desses poros que eliminam o calor são estômatos. Estômatos são os poros presentes nas folhas que servem para a eliminação de vapor d'água, no caso que é a transpiração, e também para a troca gasosa, né? Porque o vegetal ele libera o oxigênio quando ele realiza a fotossíntese e ele absorve o gás carbônico para efetuar uma fotossíntese. Então, os estômatos são os poros presentes nas folhas que realizam qualquer troca gasosa. Como a transpiração é um gás, é o vapor d'água, ele também fica responsável pela liberação disto, tá? E aí agora eu vou dar alguns exemplos de como provar, como eu sei que um vegetal transpira se eu não existo. Se eu não vejo, né, no caso, se não existe algo visual ali para comprovar isso. A primeira forma é a condensação do vapor da água. Se eu pegar um vegetal e envolver ele por um saco plástico ou colocar ele numa redoma de vidro, enfim, fazer algo num padrão tipo assim, ó, eu vou perceber nesse plástico, nesse vidro, nesse material que eu coloquei,
eu vou perceber gotas d'água. Essas gotas são o vapor da água condensado, ou seja, o vapor da água que voltou para o estado líquido. Se o vapor voltou para o estado líquido, é porque existe vapor ali. E da onde veio esse vapor? Do vegetal transpirando. Então, colocando o vegetal numa redoma dessa aqui, ó, num esquema desse, eu consigo comprovar que existe uma condensação de vapor ali, ou seja, que existe uma eliminação de vapor d'água, que no caso vem da transpiração, tá? Outro exemplo é o método do potômetro. Isso aqui, ó, seria um pote assim, e eu teria um caninho aqui com outro pote, tá? Coloquei só um, mas na apostila você vê que são 2 potes. Se eu faço isso, um pote com água aqui e um pote com vegetal aqui, a água vai sair, você vai visualizar bolhas saindo do vegetal para o pote sem vegetal. Essas bolhas são bolhas de gases que estão saindo durante a transpiração, tá? Então o deslocamento de bolhas de um pote para o outro, no caso do pote que tem a planta para o pote sem a planta, indica que aquela planta está eliminando gases, ou seja, que ela está transpirando, tá? E outro exemplo é o método gravimétrico, que seria pesar a planta, pesagens, a cada período. Tipo, eu peso uma planta agora, sei lá, ela tem 1 quilo, aí eu exponho ela ao sol, depois eu peso ela de novo, ela vai ter 990 gramas. Por que ela teve um desconto de 10 gramas? Porque ela transpirou, ela perdeu gases, e o gás pesa. Se você pesar uma bexiga vazia, uma bexiga cheia, ela vai ter uma diferença de peso, pequeno, óbvio, porque o gás é leve, mas vai ter uma diferença, porque o gás existe, né? Se ele existe, ele tem massa. Todo corpo existente no ambiente é formado por matéria, e toda matéria tem massa, tá? Então, se eu pesar a planta periodicamente, após expor ela ao sol, eu vou notar que a cada pesagem ela vai ter um peso cada vez menor, que seria equivalente à transpiração dela, aos gases que ela perdeu, tá? Então, nesses 3 métodos aí, ó, condensação do vapor naquele do vidro, potômetro, a bolha, ou gravimétrico pesando, eu consigo comprovar que está rolando uma transpiração ali, mesmo que eu não esteja visualizando ela, tá? Outra coisa associada à transpiração, quando você acorda de manhã, você pode visualizar algumas plantas com umas gotinhas na folha, que é bem comum, chama gota de orvalho. Essas gotas é um processo chamado de gutação. O que seria isso? No interior dos vasos das plantas está circulando seiva, né? Como de noite não houve calor, ela não transpirou. Então existe um grande volume de seiva ali, exercendo uma grande pressão sobre os vasos. E essa pressão... Foi mal. Essa pressão que existe sobre os vasos, ela pode fazer com que esse vaso se rompa, né? E aí, devido a isso, para reduzir essa pressão, a planta libera uma gotinha de água, libera o excesso de seiva, né, de água, diminuindo assim a pressão sobre aqueles vasos, porque saindo um pouco de água, a seiva vai ficar mais concentrada. E uma seiva mais concentrada vai ter uma maior dificuldade de circular, vai diminuir a sua pressão circulatória. E assim não vai haver rompimento de algum vaso, tá? Porque uma planta que fica com uma circulação forte, com uma alta pressão por um longo período, pode desencadear um rompimento desses vasos, tá? Desses vasos condutores, causando algum dano para ela. Então, para que esse rompimento não ocorra, ela realiza um processo de gutação, que é justamente essa eliminação desses resíduos, né? A eliminação do excesso de água presente no interior dos vasos, assim diminui a pressão sobre eles e minimiza a possibilidade de algum rompimento acontecer, tá? E aí eu vou falar algumas coisas aqui, ó. 3 fatores que podem influenciar, 3 fatores que podem influenciar na transpiração. A temperatura, óbvio, porque quanto mais calor, vai rolar uma maior transpiração, porque a água vai evaporar mais fácil, ok? Outra coisa que pode rolar também, a umidade do ar, porque quanto mais úmido o ar for, menor vai ser a transpiração dela, tá? Quanto mais seco é o ar, maior a transpiração. Ao contrário, quanto mais úmido, maior a transpiração, justamente porque o ar está úmido devido ao vapor d'água liberado pelas plantas. Quanto mais seco, menor a transpiração, tá? E a luz,
Porque a luz também envolve aquecimento e envolve fotossíntese que libera água, que usa água, ok? Então, temperatura, umidade do ar e ação da luz envolvem e aumentam ou diminuem a quantidade de transpiração, tá bom? E, para encerrar, outra coisa é que algumas plantas transpiram mais, outras transpiram menos, porque elas têm algumas estruturas na sua epiderme, na sua pele, que minimizam ou que potencializam isso. Por exemplo, pelos e cutícula grossa fazem a planta transpirar menos. Cactos têm isso, suculentas. Se alguém tem uma suculenta em casa, pode visualizar que algumas delas têm pelos. A suculenta é uma planta que suporta longo período sem água, justamente porque ela tem pelo e porque ela tem tipo uma resina na sua folha, que é uma cutícula grossa. Esse pelo e essa cutícula, essa resina, vai fazer com que essa planta se aqueça menos, consequentemente transpire menos, e aí ela vai conseguir ficar um maior período sem absorver água, porque ela não perdeu água. Você precisa de água quando você perde água. Quanto menos água você perder, menos você vai precisar de água. Com as plantas é a mesma coisa. Mandioca, cacto e etc. Plantas que necessitam de menos água são aquelas que transpiram menos. E transpiram menos por ter adaptações que promovem isso. Como eu citei aí, por exemplo, cutícula grossa e pelos farão as plantas transpirarem menos. Cutícula fina, delgada e fina é a mesma coisa. Cutícula delgada e ausência de pelos farão a planta se aquecer mais e, consequentemente, transpirar mais, tá? Então, alguns aspectos anatômicos, né, do corpo dela interferem também na questão da quantidade de transpiração que ela vai realizar, tá bom? Então, sobre essa aula, façam, por favor, os exercícios referente à aula da transpiração vegetal, que foi a aula de hoje, tá? E aí mandem para mim as fotos via WhatsApp ou via e-mail, como vocês preferirem, e amanhã, terça-feira, nós faremos a nossa aula via Skype, dando continuidade nesse conteúdo, tá bom? Fiquem em paz aí, então, boas aulas, né, para vocês, e até mais.